Olá a todos, este é o canal Revelar e hoje nós vamos revelar mais algumas coisinhas que contradizem esta história oficial, que por sua vez muitos dizem ser uma grande narrativa que está aí posta para manter o status quo, ou seja, manter uma grande massa na ignorância, enquanto aqueles que dominam detêm o verdadeiro conhecimento do que de fato é este mundo em que nós vivemos. E o mundo, eu costumo dizer, ele contém uma realidade que é muito pior do que a ficção que você costuma assistir em seus filmes. Bom, a primeira imagem que eu estou mostrando aqui para vocês é de uma pedra que contém vários hieróglifos. Não é nada que você talvez já não tenha visto, ou ao menos algo semelhante. O interessante dela é que ela está abaixo d'água, assim como estas esculturas aqui, estes pilares que vocês estão vendo. Inclusive eu coloco o texto aqui dizendo o seguinte: existem muitos mistérios escondidos embaixo d'água, e um deles, que são esses aí que eu estou mostrando para vocês, eu selecionei apenas duas imagens, se vocês pesquisarem vão encontrar muito mais. Um deles foi descoberto por arqueólogos subaquáticos no Golfo Pérsico. Essas cidades subaquáticas estão embaixo do mar no mundo inteiro, não é apenas no Golfo Pérsico, existem várias, já mostrei em vídeos anteriores e, se Deus permitir, vou mostrar em vídeos posteriores, mais adiante, para aqueles que forem inscritos, né? Mas há um porém, estas cidades só são encontradas quando elas estão próximas da costa. Nós sabemos que o oceano ele é muito mais profundo do que esse oceano mais próximo da costa. E é presumível que, considerando essa grande extensão de terra abaixo d'água, que é muito maior do que a terra acima d'água, é presumível que existam civilizações muito maiores, cidades de pedra muito maiores, nas profundezas mais profundas do oceano, né? Mas, por enquanto, vamos nos contentar aqui em analisar essas cidades que são encontradas mais próximas de nós, né? Então veja só, mais de 60 antigos assentamentos inundados apenas aqui no Golfo Pérsico, cujos habitantes construíram elaboradas casas de pedra que só poderiam ter sido construídas por uma cultura avançada. Até hoje tem gente que ainda vive em casinhas de madeira penduradas em morros, né, as famosas favelas. Se até hoje nós ainda estamos dependendo de casinhas mais precárias, por que é que a civilização atual acredita ser mais avançada do que a antiga? Aliás, o que levou as civilizações antigas a ficarem embaixo d'água? Essa aqui, então, é datada de 5.500 anos antes de Cristo. Nós vamos conversando aqui e colocando nossas opiniões. Veja só, sobre essa cidade, mitos contam sobre a inundação da bacia do Golfo Pérsico que ocorreu há cerca de 8.000 anos atrás. É lógico supor que o aumento do nível da água inundou as antigas cidades e os habitantes então tiveram de subir à costa da baía, ou seja, aquilo que para eles anteriormente seriam montanhas, acabaram virando as novas planícies, né? As novas cidades costeiras. Acontece que os sumérios se formaram no 4º milênio antes de Cristo. Então, eles teriam de ser os sucessores de uma civilização mais antiga e altamente desenvolvida. Então, quando nós vemos placas como esta aqui na cultura suméria, elas seriam então reproduções daquilo que já teriam sido vistas anteriormente. Essa placa aqui é ainda mais interessante. Ela foi descoberta há 100 anos. Vocês notem que ela possui vários hieróglifos gravados dentro de uma espiral, cada qual dentro de um quadro. E ele é chamado de Disco de Phaethos, encontrado no ano de 1908 no Palácio Velho, na cidade de Phaethos, na ilha de Creta. A ilha de Creta possui muitas lendas no entorno dela, né? Tratando de muitos seres bizarros, híbridos, monstros mesmo. Inclusive a Grécia ela tem uma mitologia muito grande. Quem não conhece os mitos gregos, os deuses gregos, né, que se reproduzem, aliás, com nomes diferentes em várias culturas, centenas de culturas no entorno do mundo. Esse é um monumento único da escrita, presumivelmente da cultura minoica da Idade do Bronze, né, do rei Minos, né?
ou final da Idade do Bronze, entre 1380 a 1100 a.C. Eu coloco aqui em vermelho porque presumivelmente quer dizer que eles não sabem, ninguém sabe de fato de quando que é isso. Sua exata finalidade, bem como o local e a hora exata de fabricação, são desconhecidos. Em ambos os lados do disco de Phaetos, símbolos estranhos são aplicados em espiral. Cientistas de todo o mundo tentam decifrá-lo há mais de 100 anos, mas ainda não conseguiram. Quem sabe algum de vocês aí consiga decifrar esse símbolo aqui, né, pessoal? Veja só. Vou deixar um pouco na tela, quem quiser pausar e tentar aí a sorte, né? Quem sabe descubra algo. Essa outra aqui, isso aqui é maravilhoso, pessoal. Olha, eu digo assim que o povo, o povo não tem culpa, né? Nós ignoramos as coisas até hoje porque nós não tínhamos acesso a esse tipo de informação. Agora que nós estamos na era da internet, muitas coisas têm chegado ao nosso conhecimento. Eu digo que não é por muito tempo, não. Essas portas do conhecimento estão se fechando. Eu tenho dito que assuntos como o que nós estamos tratando aqui e lá na comunidade fechada não vão poder ser tratados por muito tempo, porque eles estão mostrando que nós fomos enganados, que uma história diferente nos foi contada daquela que aqueles que dominam o mundo em que nós vivemos conhecem, né? Veja só, isso aqui é um templo. Tudo bem. Agora veja o tamanho dessas colunas aqui, perceba o tamanho dessa pessoa. Certo? Vamos adiante. Do mesmo templo nós vemos pelo lado de fora. Então perceba que essas colunas aqui, elas são mais ou menos do mesmo tamanho que essas colunas aqui, umas internas e outras externas, certo? Agora note as pedras que são colocadas como fundamento desse templo. Veja essas pedras aqui, ó. Perceba que nós temos um homem, né, que está aí pousando na foto, e aqui nós temos uma única pedra. Veja só o tamanho desse bloco. Qualquer dessas pedras aqui é grande demais, mas perceba o tamanho dessas pedras gigantescas que estão aqui. Quem está na comunidade já aprendeu que essas outras pedras menores aqui foram colocadas depois, porque parte desse templo aqui foi derrubado, né? Perceba aqui, ó, essa pedra de esquina, né? Veja essa aqui mais acima, são blocos gigantescos, e aí essas pequenas que foram colocadas depois. Isso aqui é o templo de Baalbek, pessoal. Lá na comunidade nós explicamos de onde isso vem. Tem coisas que eu não falo aqui porque nós vamos acabar sendo até ridicularizados, mas veja só, o templo de Baalbek ele tem dimensões gigantescas. Uma das explicações para essas estruturas arquitetônicas únicas da cidade é a crença de que nossos ancestrais tinham tecnologias de construção mais avançada do que os nossos computadores e naves espaciais atuais. E isso é lógico, né? Porque ainda hoje o ser humano não tem capacidade de erguer nenhuma dessas grandes pedras aqui. Não é capaz, não tem guindaste, nem que junte todos os guindastes possíveis no entorno, não conseguem erguer uma única dessas gigantescas pedras. Então, como é que eles levaram isso lá para cima na antiguidade? Ou melhor, como é que eles deslocaram essas pedras de onde elas estavam? É impossível com a tecnologia que existe hoje e menos ainda com a suposta tecnologia que eles diziam que existia antigamente. Então, isso não explica um esforço para erguer algo tão mais alto. Aliás, mesmo que houvesse tecnologia, por que eles fariam isso? Por que eles ergueriam um templo dessa altura aqui? Por que fariam algo tão mais alto do que o ser humano num esforço hercúleo, né, com uma tecnologia supostamente precária? Então, mesmo que houvesse tecnologia, o que explica fazer algo tão alto? É uma altura literalmente gigantesca, a não ser que os antepassados, por algum motivo, fossem bem mais altos do que atualmente. Será que existiam pessoas bem mais altas do que atualmente, ou seres bem mais altos? Então, a Saltstone, que é aquela pedra de esquina que eu mostrei para vocês, é considerada a maior pedra processada do mundo, o que não surpreende com seus 20 metros de comprimento e peso de 1.000 toneladas. Né? Uma tonelada já tem 1.000 quilos, e 1.000 toneladas, então, são 1 milhão de quilos, né, pessoal?
E aí nós viemos parar nisso aqui, os dragões. Eu tenho que acelerar porque tem bastante coisa para mostrar para vocês ainda. Aqui nós vemos um dragão chinês e um dragão zapoteca. O povo zapoteca é mexicano, pré-espanhol, e tanto eles quanto os chineses, que também são uma cultura milenar, descreveram os dragões em seus épicos. Apesar da distância entre os zapotecas, que estão no México, estavam no México, e os chineses antigos, tinham distâncias incríveis e obstáculos marítimos entre ambas as culturas. Se você compara as imagens de ambos os dragões, nota uma surpresa, nota uma agradável semelhança, digamos assim. Então, o que explica isso? Por que ambos registraram a mesma criatura? Será que eles tiveram essa ideia ao mesmo tempo? Não só eles, como várias culturas ao redor do mundo? Ou será que de fato criaturas assim existiram no passado e eles apenas reproduziram o que eles viram? É igual o touro de Wall Street. Se daqui a 5.000 anos, 10.000 anos não existir mais o gado e eles, os futuros homens, a futura civilização, encontrar estátuas de touros ao redor do mundo inteiro, como existe de fato, eles vão dizer, será que esse animal, o touro, existiu? Ou é apenas a imaginação de uma cultura, de uma civilização antiga? A mesma coisa na Europa, né? Essa é uma cultura de um dragão, é uma escultura de um dragão localizado em Munique, na Alemanha. Então, o que levou essas pessoas a escrever mitos? E note, os mitos falam que os dragões existiram concomitantemente com os seres humanos, que eles não são seres de milhares de anos atrás, não, que eles existiam durante a existência dos seres humanos. Tanto é que existem os mitos dos cavaleiros lutando contra os dragões. E aí eu me pergunto, será que ossos de dinossauros, os supostos dinossauros, conseguem sobreviver por milhões de anos sem se esfacelar, sem virar pó? O que eram de fato os dinossauros? Vamos adiante aqui. Isso aqui é algo bem próximo de nós. Antes de eu dizer onde é que isso aqui está, vou mostrar as imagens. Veja só, aqui nós temos o desgaste natural do vento, na rocha, de areias, etc. E aqui embaixo algo bem estranho. Vejam os sulcos cortados aqui na pedra. Veja só aqui, nós notamos colunas inteiras, quase que perfeitas, aparentemente cortadas por algum instrumento. E onde é que fica isso? Isso aqui fica na montanha do Parque Nacional Talampaya, na Argentina, aqui bem perto da gente, contendo calhas e sulcos verticais. E aí eles dizem que isso aí foi criado pelo vento ou pela chuva. Vocês acham que isso aqui pode ser formado por vento e chuva? Esses sulcos internos aqui? Ou isso é algo de alguma cultura antiga que simplesmente foi lá e retirou algo que eles precisavam para construir alguma coisa? Se foram ventos ou chuva, por que isso só existe aí? Por que você não vê isso nessa montanha rochosa perto da sua cidade? Por que só lá na Argentina, em nenhum outro lugar do mundo, há algo igual a isso? Os restantes das montanhas do mundo não enfrentaram a mesma chuva e o mesmo vento que eles dizem que teria criado isso aqui? Com certeza enfrentaram chuva e vento, mas não produziram o mesmo fenômeno. Então há algo a mais aqui. O que teria feito isso num passado tão longínquo em que hoje não se pode explicar, Uma outra situação interessante, isso aqui eu já trouxe algumas vezes para vocês, essas bolas misteriosas de rocha pura, que são encontradas, nesse caso aqui, na ilha de Champa, que fica na orla da Rússia, na região de Arkhangelsk. E existem artefatos nessa ilha, cuja origem também não pode ser explicada logicamente. Essas bolas de pedra perfeitamente redondas e lisas vêm de uma variedade de tamanhos. A maioria das bolas pode atingir a altura de uma pessoa. São grandes, muito grandes. Mas para que é que alguém faria isso? Por que o ser humano faria uma pedra tão grande? E o mais interessante é que elas estão espalhadas pelo mundo inteiro. Você consegue encontrar, inclusive, no Brasil, esse tipo de pedra. Existe no mundo inteiro. Por que isso foi feito?
né? Então elas são grandes como uma pessoa e até pequenas como uma bola de ping-pong. Um dia talvez eu mostre uma dessas bolas que foi encontrada na propriedade do meu sogro. Se eu lembrar, eu faço um vídeo rápido no dia que eu for visitar ele lá, eu mostro para vocês. Ele encontrou enterrada e acabou deixando lá na frente da varanda da casa. Os pesquisadores conseguiram até encontrar um dente de tubarão gravado em uma dessas pedras, né? Ó, bolas de pedra perfeitamente redondas e lisas. Desculpa, isso aqui eu já li para vocês. Eles encontraram até um dente de tubarão encravado em uma das pedras. Os pesquisadores atribuem isso também a ventos fortes e ao impacto da água. Absurdo total. Mas elas são perfeitamente lisas e redondas. Daí fica a pergunta. Poxa, se você mostra aí coisas ao redor do mundo inteiro, e aqui no Brasil não existe nada, existe muita coisa que já está descoberta, mas existe muita coisa que está encoberta, inclusive, muito possivelmente, na sua cidade também. Veja só, se você olhasse isso aqui, algo parecido com isso, você não ia pensar, poxa, é bem parecido com o morro lá do sítio do meu avô. Isso aí parece lá com aquele morro lá atrás de casa, isso aqui parece com muitos dos cenários que nós vemos aqui no Brasil, né? Só que embaixo disso aqui, pessoal, está isso aqui, né? Éfeso, na Grécia. Então, quando eles encontraram essa montanha, eles perceberam que aqui havia a pontinha de uma escadaria. Vocês estão vendo aqui onde é que eu estou com o mouse, né? Então, notem aqui e vejam aqui onde é que está. Então, esse pedacinho aqui, ó, ele está aqui. Então eles perceberam que havia algo e começaram a limpar no entorno. E foram limpando e descobriram então esse teatro de Éfeso na Grécia. Então, pessoal, é muito possível que muitas coisas estejam escondidas também aqui no Brasil. Só que nós somos um povo relativamente pobre, muitas pessoas estão lutando para sobreviver e não tem tempo de escavar coisas assim. O Brasil também não aplica prioritariamente o dinheiro nesse tipo de coisa. Aliás, nem é interesse de certas forças aí que o Brasil comece a descobrir esse tipo de situação, porque se descobrir, nós vamos descobrir coisas que aconteceram no período pré-reinício da história, no mundo antigo, e aí muitas das crenças do povo vão ser reforçadas, a fé do povo vai ser reforçada. Se a fé do povo for reforçada, ele acaba se libertando de certas coisas que os estão aprisionando atualmente. Portanto, a maioria vai continuar na narrativa e muito possivelmente esse tipo de coisa aqui, em um futuro não muito distante, não vai mais poder ser trazido a público, não sob essa ótica pelo menos. Por isso, vamos aproveitar essa janela de oportunidade aí da época, da era das revelações, né, pessoal? E vamos continuar revelando. Aliás, mande esse vídeo para mais pessoas, porque quanto mais gente souber, mais coisas nós vamos poder discutir entre nós, né? Porque geralmente as pessoas trazem nos comentários coisas que viram na sua cidade, coisas diferentes aí que nós podemos trazer para vocês. Enfim, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo, se Deus quiser.